Boa noite, Tocantins. Sejam muito bem-vindos para mais uma live, hoje uma data especial, 5 de outubro. Professor, a que se refere esta data? Valeriz Costa Moraes, boa noite. Janaína Alves da Silva, muito boa noite. Regiane Cardoso, boa noite, seja bem-vinda. Coelho 3256, Elaine Torres, sejam bem-vindos. Otávio, André Bassos, Débora Freire Monturil, Lídia Vieira, Miriam Costa, Roberto Paiva, Elisângela Melo, Isabela Santos, Leandro Olímpio, Luísa, deixa-me ver, Luísa de Boraoli, não sei se é assim mesmo, boa noite, Luísa. Berg Santiago, boa noite. Gustavo, boa noite. Gustavo Veron, Otávio André. Nirley Castro, meu amigo Nirley, boa noite. Maria Vitúria, boa noite. Gabriela Mello, e aí, Gabi, boa noite. Muito boa noite, meninos. Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre criação do Tocantins. Simone Aires, boa noite. Professor, me diga quem criou o Tocantins. Quando eu faço essa pergunta para vocês, o que vem na sua mente? Quem criou o Tocantins? Responde aí para mim. Vitor Barros, boa noite. Fabiana Costa, boa noite. Meu amigo professor Israel Maia, boa noite. Michael Douglas, boa noite. Vita Rezende, boa noite. Paty Chaves, muito boa noite. Janete Santos, boa noite. E aí, quem criou o Tocantins? Diz pra mim. Boa noite, professora Daniela, como está? Boa noite, Camila Xavier. Meu amigo Jorge Gustavo. Ó, já estão dizendo aqui que foi Siqueira Campos, hein? Será, se querido? Gente, é engraçado como ele conseguiu deixar essa marca, sabia? Quando se fala quem criou o Tocantins, por mais que você não queira responder, o que vem à sua mente? Siqueira Campos. É isso que vem à mente. Mas foi ele que criou o Estado? Ou como diz aqui o JH Martins, só levou a fama? É isso que nós vamos dizer hoje. Saber quem foi Siqueira Campos, ou melhor, quem é Siqueira Campos, porque permanece ainda vivo. Saber quem foi Teotônio Segurado, qual a importância das figuras de Teotônio a Siqueira Campos para a criação do nosso Estado. Ô, Janete, muito obrigado pelos parabéns, obrigado. O atrasado nunca é tarde. Vamos lá, meninos, 92 aqui, chegando a quase 100 pessoas assistindo. Vamos agora trabalhar a criação do Tocantins. Meu amigo Nilo Oliveira, boa noite. Oh, meu amigo, quem criou o Tocantins são os constituintes em 1988. Gente, chegou agora o professor Nilo. Sabe a apostila que vocês recebem aí? Quando vocês entram no nosso site, cadastra para baixar a apostila, que eu falo para vocês, ó, até desmembrei a apostila, tá? De Geografia do Tocantins, com meu nome, tá? A de História do Tocantins, com o professor Nilo. É o cidadão que adentrou aqui na live, e eu vou pedir para ele comentar brevemente, um pouquinho, sobre a história do Estado, porque muito mais, mas muito mais do que eu, quem sabe é ele. Mas antes, deixa eu só colocar aqui um lembrete para vocês. Um momentinho. Olha só. Quer a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins? Manda um zap para esse número que está fixado aí, apostila grátis, atualizada, Geografia e História do Tocantins. Eu queria saber como é o nome do projeto, aquele lá para os lados de Natividade. Talvez você esteja se referindo a projeto de fruticultura, Manuel Alves, não sei se é esse, ou projeto Tamborá,
de piscicultura. Não sei qual que você está querendo se referir aí, mas já citei o nome de dois. O Jorge Gustavo Siqueira foi um dos constituintes. O que são os constituintes? Quem foram eles? Qual a importância deles? E aí? Vamos perguntar para quem sabe? Meu amigo Nilo? E agora aceita. Se vira nos 30, cara. Aparece aí pra gente. Professor, eu tenho que passar... Professor não, né, Júnior? Tem que passar maquiagem aqui. Não, para. Oh! Fala, professor Júnior Gel. E aí, meu amigo professor Nilo? Nilo Oliveira, né, Nilo? Agora né? Pelo menos no Insta. Eu não sei se chama de Nilo Abreu ou Nilo Oliveira. Abreu é só por causa da minha mãe, né? Porque a fortuna tá longe de ser igual. Com certeza, viu? Com certeza não. Não sei como é que está a vida aí. Mas a fortuna não deve ser pequena, não deve ser, não. Com certeza. Meninos, vou apresentar vocês para quem conhece apenas da apostila. O professor Nilo, que aqui está aparecendo na nossa live, o convidado especial, né, Nilo? De última hora, vi uma postagem do Nilo há cerca de 5 minutos atrás e comentei lá. Aparece lá na live, vai, fala um pouquinho para a gente. Me pegou de supetão, tô voltando da academia, tô morando em outro país, tá meio difícil de conseguir os horários, mas graças a Deus deu certo, pelo menos já entrar rápido aqui. Oh, coisa boa. Meninos, o Nilo trabalhou muitos anos aqui comigo em Palmas, professor de História do Tocantins. É o cara na História do Tocantins e está agora aparecendo com vocês para passar um pouco do conhecimento que tem a respeito da criação do nosso estado. Nilo, vou fazer o seguinte, a live de hoje vai ser diferente. O tempo que você precisar é sua. Quando você falar, Júnior, eu tenho outro compromisso, aí eu entro. Mas corra aí, porque a aula é sua. Não, tem tempo que eu não dou aula, viu, Júnior? Acho que eu tô meio que enferrujado, mas vamos tentar aí. Eu Vamos não lá. tô conseguindo ver os questionamentos, né, a pergunta, mas... Eu vou ativar os comentários aqui, Nilo. É porque estava sobre seu rostinho lindo. Esse Júnior já nunca perde a malandragem. Um dia eu vou chegar nesse nível. Oh. Tava comentando sobre o José Wilson Siqueira Campos, né? Quem foi ele, né? Qual a importância dele para o estado? Por que que a maior rua de Palmas, né? A maior avenida de Palmas leva o nome dele, né? Por que que quando o povo fala que quem criou o estado do Tocantins sempre vem o primeiro nome ele, né? Tem aquela história famosa sobre a greve de fome do José Wilson Siqueira Campos, né? Nós sabemos o quão greve de fome foi aquela lá, né? Foi igual a sua agora, só mesmo greve de fome aí. Você dá pra ver que tá uma greve forte de fome aí, né? Mas, enfim, eu não sei qual o tema direito da aula, você só me falou por cima, né? Aproveitando a data, que Ah, hoje é 5 de outubro, a gente ia fazer uma live, apenas uma retrospectiva, informando como se deu a criação do Tocantins. Aí você pode pegar desde o aspecto histórico, o que você quiser, até chegar no momento atual. tá, a gente pode fazer só uma pequena linha do tempo, né? Começando desde a criação, né? Da comarca do estado, né? Da comarca da Palma, né? Da São João das Duas Barras, é a parte da primeira cisão, de fato, entre o estado de Goiás com a parte norte, né? Que é de quando mesmo? Você lembra? 1800 e... Vamos ver se o Júnior lembra da aula. Quando é que foi, Júnior? A criação da Comarca do Norte. É. Siqueira Campos era uma criança na época, entendeu? Foi em 18 de março de 1809, mas estava ele lá de mãos dadas com o Teotônio Segurado. Tava. Teotônio Segurado já falou assim, meu filho, um dia isso tudo vai ser seu. Ou quase, né? Respondeu. Tipo o Rei Leão apresentando o filho para o resto do povo, né? Mas, enfim, a partir dali, 18 de março de 1809, nós vamos fazendo certas retrospectivas, a tentativa do segurado, né? E, por falar isso, né? Júnior, não pode ter nome de avenida aí no Tocantins enquanto a pessoa ainda for viva, né? Na realidade, a legislação brasileira proíbe, né? Pessoas em vida serem homenageadas em obras públicas. Apesar da legislação proibir, aqui em Palmas nós temos algumas obras públicas com o nome de pessoas ainda em vida. Teatro Fernando Montenegro, Cartódromo Rubens Barrichello,
Ponte Fernando Henrique Cardoso. Então, a lei existe, mas não é cumprida à risca. Então, Mas porque eles queriam trocar Teotônio Segurado por José Wilson Siqueira Campos, né? foi um projeto apresentado pelo então prefeito Raul Filho para mudar o nome da Avenida Joaquim Teotônio Segurado para José Wilson Siqueira Campos, que ainda permanece em vida, mas na época houve um questionamento por parte dos órgãos externos e o projeto não foi adiante. Mudou e voltou atrás. Certo, né? É por isso que já foi basicamente fazer questões. Eu já fiz uma questão dessa, inclusive veio para concurso público, né? Salvo engano, agora não estou mais com minhas anotações, mas salvo engano, esse projeto foi 2009 ou 10, né? Que foi apresentado, não lembro mais a data direito. Acho que tem que ser na época que o Raul ainda era prefeito, né? Sim. Então, é uma questão que poucas pessoas prestam atenção nisso aí, né? Que também faz parte da nossa história. Mas, continuando, né? A partir de 1809, nós temos aí uma tentativa de separação, também não dá certo, 1821. O Brasil se torna independente em 1822, né? Uma independência dependente, né? Paramos de ser direto controlado por Portugal, mas somos controlados diretamente pelo herdeiro direto do trono de Portugal, que é o Dom Pedro. E aí todo o projeto de criação do Estado do Tocantins vai por água abaixo, porque o Tocantins Segurado retorna a Portugal. E aí nós ficamos aí com a senda, né? Um período sem ninguém, né, para poder fazer essa criação. Nós temos várias outras tentativas, né? Nós temos aí dezenas de pessoas falando isso, mas eu não vou fazer toda essa retrospectiva um por um, porque eu quero chegar no projeto já do Siqueira Campos, no período que vem pós uma coisa que cai muito em concurso público, que é a queilha do Araguaia, né? Que é bem divulgado, né? Inclusive é um tema bem difícil de falar hoje no Brasil, porque é de fato, né, a questão onde pela primeira vez um grupo armado pró-esquerda se instaura na região inóspita, né, através de um movimento chinês, né, para criar toda aquela estrutura de começar uma revolução pelo campo. Né, e a partir dali, né, o Brasil também instaura um período chamado ditadura militar, o regime militar, agora está em discussão qual é a denominação correta, e o Siqueira Campos surge como político, também nesse cenário. A gente tem que lembrar que ele surge, a primeira cidade, salvo engano, é Colinas. Estou errado, Júnior? Já? Corretíssimo, meu amigo Nilo. Muito bem, né? Me ajuda a lembrar aí, Júnior Gel, quantas vezes vereador Siqueira Campos foi? Já foi corrigido agora. Minha esposa apareceu aqui falando, você não pode ficar comendo assim não, que fica feio. Então... Relaxa, Júnior. A gente sabe quanto a vida de professor é corrida, né? Vou até parar aqui, senão apanho. A mulher falou, a Elzinha falou, a água parou, né? Literalmente. Mas, enfim, continuando essa questão, Siqueira surge como vereador, depois se torna deputado, né? E ele consegue alçar deputado federal. Então, ele chega no período de ditadura militar como já um deputado federal dentro desse período, e ele tenta aprovar por 2 vezes, né? Antes de conseguir criar o Estado, fazer essa aprovação por 2 vezes do Estado Tocantins, né? E nós sabemos que a primeira tentativa que ele colocou foi engavetada, né? 2 anos depois dessa tentativa é retirado o projeto dele, que ele faz uma divisão sobre a Amazônia Legal, e desse projeto cria-se o estado do Mato Grosso do Sul, mas não cria o Tocantins, porque o Siqueira não fazia parte dos únicos 2 partidos que tinha na época, era o MDB e o Arena, e o Siqueira Campos não era parte do partido pró-governo, então nenhum projeto que não era pró-governo passava, né? Mas eles pegaram todo o mapeamento que foi feito, e foi um mapeamento excelente sobre essas divisões, né? Nós sabemos que temos aí também, desde o final do século XIX, uma tentativa de dividir o Brasil em mais estados, né? Em 38 províncias, né? Em 40 províncias, nós temos aí o Ezequiel Batuba, né? Que é um geógrafo, né? Bem famoso desse período também, né? Que tenta fazer essas divisões. Siqueira Campos pega esse projeto, tenta fazer uma divisão da Amazônia Legal também, né? Júnior, por que o estado do Tocantins pode ser considerado parte da Amazônia Legal? Nós temos algumas alternativas para a prova. Uma delas é porque a população tocantinense é predominantemente indígena, como ocorre na região amazônica. A outra é porque a vegetação predominante no Tocantins é floresta amazônica, por isso a Amazônia Legal.
A outra porque o clima do Tocantins é equatorial, clima típico da Amazônia. É claro que essas três estão erradas. E a quarta alternativa é porque Siqueira quis. E quando Siqueira quer, Siqueira faz. É Siqueira que fez, é Siqueira que faz. Lembra do slogan? Na realidade, pertencer à região norte facilita na captação de recursos federais. Uma vez que você pertence à região da Amazônia Legal, você é visto pelo governo federal como uma região mais carente, uma região mais pobre, uma região cujos percentuais de preservação são acima do que normalmente se exige no restante do país. Então, já que você tem que preservar mais, você tem que ter uma compensação financeira a mais. E o governo faz direcionamento de recursos mais intensos, tanto para o Nordeste como para o Norte do país. O Norte através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e o Nordeste a partir da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, o Tocantins pertence à região Norte, mesmo sendo criado a partir do desmembramento de Goiás, que é a região Centro-Oeste, pertence à região Norte simplesmente por questões financeiras. Certo, né? E também é um estado muito novo. Inicialmente precisou muito da União para poder se manter, né? E é por isso que todo mundo acha que é o Siqueira que fez, né? Durante 10 anos a União custeou todas as verbas que o Estado tem, não tinha arrecadação, então quem teve que pagar foi a União. E esse é um dos motivos da negação do pedido do Siqueira. Bom, mas continuando, em 73, então, José Wilson Siqueira Campos propôs esse projeto. O projeto foi engavetado, em 77 o projeto é retirado, mas não é criado o Estado do Tocantins, é criado o Estado do Mato Grosso do Sul. E a partir dali, o Siqueira começa a... Travando a internet, travando só para mim ou travando para vocês aí também? Meu amigo Nilo, é porque você está num país cuja internet não funciona tão bem quanto a nossa internet aqui no Tocantins. Não, Nilo, acho que não caiu não, só deu uma travada aí. Opa, vou chamar o Nilo aqui novamente. Aí, voltou. A internet aqui é muito ruim. Não funciona, Júnior. Não, essa internet de escada que vive nos Estados Unidos é complicada, entendeu? Aqui nós já evoluímos da discada para 5 megas. Ó, tá bom. 3G. Aqui eu acho que a 5G do meu celular pega mais do que isso, mas não vamos entrar nesses detalhes, né? Não, melhor não, melhor não. Deixa pra lá, vamos continuar a sequência da criação dessa parte. E aí o Siqueira Campos cria um grupo, né, para tentar ser pró-criação do Estado do Tocantins, chamado CONORTE, né? CONORTE. E esse grupo que é criado, né, com a intenção de fazer articulações políticas e tudo mais, para poder criar o Estado, ele vai enfrentar grande resistência do Estado de Goiás, de perder uma grande área igual o Tocantins né, e verba que ele tinha. Mas a gente sabe que até esse período, né, o Estado do Tocantins era, como nas próprias palavras do José Wilson Siqueira Campos, era igual cachorro caído de mudança, né? Não sabia, não tinha nada, não tinha para onde ir, não tinha condição nenhuma. Então, essa forma ao qual ele foi colocado, né, atrapalhou muito o estado, a região norte de Goiás se desenvolver. Sem falar que não era densamente povoada. Ainda não é, né, Júnior? Qual é a população total hoje, 2021? Eu perdi um pouco do censo daí. A última estimativa do IBGE apresenta 1.590.000 pessoas. A última estimativa, referente a 2020. A de 2021 não soltaram ainda. Mas vamos superar aí 1.600.000 habitantes. Estamos crescendo rápido, então. Nosso estado está crescendo rápido. Monte do Carmo tem evoluído bastante, contribuído para o crescimento da população do estado. Com certeza, a megalópole Monte do Carmo deve estar crescendo muito a situação. O povo vê falando assim, fica sacana, né? Fica meio sacanagem. Cara, só para fazer um adendo, aqui nos Estados Unidos as cidades são tão grandes que você não sabe quando você está passando de uma para outra. Você está andando numa rua, você está mudando de cidade sem saber, porque elas são tão tá tão junto uma da outra, né? Como é que fala isso? Conurbação? Como é que é o nome disso? Conurbação. Conurbação, né? Tô até Diz
Cornubação, né? Que a Aham. terra de é tanta gente ali que faz as coisas e ninguém nem vê. Mas é conurbação. Como? Repete de novo, por favor. Conurbação. Participação. Ah, ok. Muito bem. Então, voltando à sua Monte do Carmo, sua terra gigantesca, né? Tem que ser grande para caber essa cabecinha pequenininha, andando lá dentro, né? Ah, menino. Lá as pessoas me reconhecem de longe, né? Digamos assim. Ai, ai, ai. Bom, ah, aí acontece essa questão, voltando para o assunto, o Siqueira consegue criar a Conorte, né? Articular. E assim que acaba o fim do regime militar em 85, começa a surgir no Brasil uma articulação política para criar uma nova Constituição, né? E aí ele se junta para fazer a Constituinte. Você, como um legislador, vou deixar explicar melhor do que eu, professor de história. Quem são os constituintes, né? O que é isso? Por favor, Júnior, dê sua palhinha aí. E os constituintes são os deputados, né? Que estavam lá para votar se aprovava, se não aprovava a criação do estado do Tocantins. E Siqueira Campos, por ser deputado federal à época, era um dos constituintes, que apresentou uma emenda à Constituição, uma emenda, um projeto de lei, né? Para visando criar o estado do Tocantins. Eu conversei certa vez com o filho de um deputado federal à época, também, que era o José Freire, que inclusive disputou a eleição com Siqueira Campos na primeira eleição para o governo do estado, e ele havia comentado que o seu pai também havia apresentado uma emenda, só que Siqueira chegou primeiro. Então, se as duas têm o mesmo propósito, a que foi apresentada primeiro é que permanece. Aí muita gente fala assim, se não fosse Siqueira, o Tocantins não teria sido criado. Não, teria, porque outro teria apresentado emenda. Na realidade, Siqueira estava no lugar certo, na hora certa. E, é claro, a luta que resultou na criação do Tocantins não foi uma luta de uma pessoa. Foi uma luta histórica de inúmeras pessoas, mais conhecidas ou menos conhecidas na história, que resultou na criação do nosso Estado. Mas não podemos desmerecer em momento nenhum a importância de Siqueira Campos dentro desse processo também. É verdade, né? Se a gente for pegar por ano, de 1809 até 1988, né, é bastante tempo de luta, muitos nomes, muitas pessoas forçando. A em Porto Nacional nós temos um juiz muito famoso também, já no século XX, né, segunda metade, né? Muito famoso, que ajudou bastante. Ele, inclusive, sofreu perseguição, foi mandado de volta, porque ele assinava nos documentos, né? Ele assinava Estado do Tocantins, né? E na época ainda era Goiás, então sofreu bastante com isso, né? Eu vou deixando assim os nomes para a galera ir pesquisando também, que é bom que vai sendo comentário aqui, se o pessoal sabe de quem que a gente está falando, né? Duvido que ele saiba como é o nome do Feliciano. Duvido. Ah, duvido que ele sabe que chama Machado Braga. O resto. Duvido, eu dou que eles lembram esse nome aí, mas vamos indo, né? Enfim, após todo esse projeto, né, ainda tem a cena famosa, né, Júnior Gel, da famosa greve de fome do José Wilson Siqueira Campos. Você acredita nisso, Júnior? Olha, eu tive um aluno, um preparatório para concurso, muitos anos atrás, e ele comentou que, à época, ele presenciou porque ele trabalhava diretamente com o então José Wilson, né, Siqueira Campos, e que ele era uma das pessoas responsáveis por levar comida, que a comida ficava guardada no quarto, entendeu, que era servido constantemente, mas que isso não teria sido verídico, segundo ele. Se foi verídico ou se não foi verídico, o que importa é que entrou para a história. É verdade. Entrou pra história aquela cena, né? Que inclusive tinha no YouTube, mas eu não consigo mais achá-la. Do período da Constituinte, dele se algemando na cadeira, dizendo que enquanto não fosse votada a emenda de criação do Estado, ele não sairia da plenário e que faria greve de fome por isso. Aí, junto com ele, outro deputado pelo Norte de Goiás, o Totó Cavalcante, foi lembrado aí, né? Pelo pessoal aí também fez a mesma coisa, mas é claro que só o Siqueira é que sai vitorioso, né? Dizem, né? Dizem que o Totó conta a história diferente, né? Diz que estavam os dois algemados, chegou mais à noite, Totó vira pra Siqueira, ei Siqueira, tu tá com fome? A Siqueira, tô, por quê? Diz que você tomar um copo de água bem grande passa fome.
Vamos pedir água, Siqueira? Água pode, né? A gente tá só com greve de fome, vamos. Aí o Siqueira toma água, Totó também, só que do lado o Siqueira mexe no paletó, pega uma rapadura. E água pra dentro. Depois lá para altas horas da madrugada, de novo, Totó. Ei, continuo com fome, Siqueira. Você tá com fome? Tô demais. Vamos pedir mais água? Vamos. Pediram mais água de novo. Siqueira vira pro lado, mexe no outro bolso, tira farinha. Diz que água e farinha lá dentro. E o Totó lá, coitado, só na aguinha, só na aguinha. Aí, inclusive, né, o Siqueira tem uma cena onde ele passa mal e é retirado de maca de dentro do plenário, né? E isso ficou marcado, porque ele fez a greve de fome, isso marca as pessoas, né? Por causa disso é que ele é o criador do Estado, né? Aí cria essa áurea de ídolo, né? De mártir do Estado do Tocantins, né? Mas é interessante, uma vez, há muito tempo atrás, eu estava aí em Palmas e houve inauguração de um colégio lá nas Arnos, chama Augusto dos Anjos. Eu não lembro mais qual é, se é a 71, né? Mas qual é? Sabe onde é, Júlio? Eu só sei que eu fiquei sabendo que você foi professor do Siqueira. Relata aí pra gente. Não, me mandaram criar uma aula lá, né? Porque ele queria ver 2 aulas lá, tá? Eu cheguei, ele entrou e foi contar essa história toda da criação. Diz que para ir de Porto para onde era a região de Palmas era mó difícil subir aquela serra, que ia de jardineira, que se tivesse chovendo atolava, tinha que levar comida, e conta toda a história para criar ainda mais aquela mística, né, do Salvador, né, do Salvador da pátria, do herói tocantinense, né, e meio que para se colocar superior a todos os outros que fizeram aquela luta. Até então, até chegar nesse caso, né? Mas o que acontece é o seguinte, independente dele ser esse salvador ou não, graças aos movimentos que ele fez e a aprovação, né, da emenda parlamentar que ele propõe, o nosso Estado, o seu Estado, o meu Estado, que é meu ainda, porque morei muitos anos, é um Estado que eu ainda guardo aqui no coração, como sempre, né? E, para mim, hoje, se perguntar, eu nasci em Goiás, mas se perguntar de onde eu sou, eu falo que eu sou de Palmas. Eu gosto mais de Palmas do que Goiânia hoje, né? Mas o povo aí não gosta muito, não, né? Lembra do vídeo? Você prefere ir para Goiânia ou para Nova York? Goiânia. Goiânia, por muito tempo, foi a capital, aliás, a Nova York dos tocantinenses, né? É verdade, viu? Nova York é frio, Júnior. Deus o livre. Nesse momento agora tá frio lá. Ainda bem que eu tô na Flórida, que tá bem quente, viu? Aqui em Palmas tá razoável a temperatura. Tá, Hoje à tarde estava dando 43, então ainda estava tranquilo. tá 43. Caraca, eu tinha me esquecido disso, do quanto isso aí é quente, viu, Júnior? Já tá doido. 43 na sombra, né? Na sombra. Um abraço aí a Tereza Cristina. Aqui tá o Leidson tá falando 607 Norte, antiga 73, só que na realidade antiga 607 Norte, porque o endereço antigo já voltou, virou novo. Atual Arno 73. Isso, o Augusto dos Anjos, né? Que ele deve ter mandado o endereço, não é isso? Do colégio, né? Do colégio, exatamente. Isso. Aí o povo falou que tava tomando era água de coco, não era nem água não também. Ah, quem é que falou? O Vinícius Jacunda falou água de coco. Fala lá, o JH Martins 27 falou Totó Aires, fez greve de fome também, a gente já comentou isso, né? Mas ó, a live subiu, hein, Júnior? 131 pessoas online, agora que eu fui olhar também. Né? Estamos chegando, estamos chegando. É só você chegar, já lotou aí, ó. Ah, até parece. Qual é a meta de hoje, Júnior? A meta de hoje? Rapaz, a minha era chegar a 40. Você chegou, pulou para 100. Não, eu cheguei e já tava no 100 já. Cara, quando é gel, de gel, né? Não é qualquer pessoa, não. Enfim, né? A criação do nosso estado passou por muita dificuldade. Por que, que o estado do Tocantins foi afetado 2 vezes e por que que, certo momento, o tocantinense tem rixa com o maranhense? Né? Eu nunca vi, Nilo, não vi, olha que eu viajei várias vezes para o Maranhão, o maranhense ser a terra do 111. Eu acho o Tocantins terra do 111. Eu não vejo maranhense falar isso. Você vê, Júlio? Mas no Tocantins fala. O Tocantins fala. Não fala? E quando fala assim, e o não do tocantinense, como é que é? Né? Né?
quando a gente fala para qualquer pessoa que mora no Tocantins, não, isso é do Maranhão. É do Maranhão. Não é assim? É exatamente isso, meu amigo Nilo. Então, Ó, RNC 2021 leva meu marido para trabalhar nos Estados Unidos. Depois ele me leva. Aqui no Brasil está difícil. Rapaz, eu não sei se realmente ela está querendo ir ou se está arrumando desculpa para mandar o marido embora. eu acho que ela quer mandar o marido embora. Fala assim, vai lá para os Estados Unidos, fica o tempo, fica tranquilo. Depois eu vejo você. Pode ir, faz sua vida, né? O pessoal mandando boa noite. A Rua 11. Ah, o Douglas Martins disse que no Maranhão eles também falam assim. Então fala qual é a cidade, que eu não conheço, não. Você conhece? Eu? É, cidade do Maranhão que o povo fala assim, eu não conheço, não. Rapaz, é porque aqui no Tocantins nós somos uma mistura tão grande, Nilo, de sotaques, de palavreados, que acaba se fala lá também, aqui nós acostumamos. E soltamos a mesma conversa. É, Ah, né? A questão é disso, né? Na verdade, o Tocantins eu acho que ele é mais a mistura da região Nordeste do que do próprio Goiás ou Norte, né? A região Nordeste é muito presente no estado do Tocantins, né? Muito presente. As pessoas foram muito para aí também, ajudaram a criação do estado desde sempre, né? Desde o período onde começou a descobrir a região por causa da ida de levar as tropas de gado pelo São Francisco, que acharam aí o primeiro padre francês que chegou na região do Tocantins, vindo pelo Nordeste, né? Então a ligação é muito forte por esse lado, né? Nilo, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Já foi abordado em prova, falando o seguinte: o primeiro marco da criação do Tocantins, qual foi ele? O marco da criação fala Tocantins tem constituinte, né, João? Ah, A gente está falando do marco do do que Tocantins. hoje é Tocantins. Ah, que tange ao Tocantins. Aí já mudou, né? Então, quais são as opções que a prova deu? Porque o que tange ao Tocantins seria a partir da criação da comarca, né? A partir da criação da comarca é a primeira cisão, né? Agora, se for a primeira vez que alguém chegou na região do Tocantins, aí nós vamos ter uma discussão muito grande, porque tem o padre francês chamado Laplanque, ele é o primeiro a relatar a região, né? Mas ele não é considerado o primeiro a chegar no Tocantins, porque tinha as missões religiosas que desciam essa aí atrás de índio há muito tempo, desde 1530. Então a gente não tem nenhum relato concreto, porque o mapa não era completo por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Eles não podiam passar mais do que isso e podia relatar para o governo português. Então, provavelmente, nós ainda temos que ir até Portugal, dar uma olhada lá no Museu da Torre do Tombo, onde está toda a documentação do período colonial do Brasil, para ver se a gente não acha mais sobre isso, né? Com as condições financeiras não permitem nesse momento, e nem a vacina, o que ocorreu no início da década de 20 do século XIX, que também foi um dos momentos diria que de início, né, da luta do que hoje resultou na criação do nosso Estado. Você fala sobre o movimento que ocorreu em Porto Nacional? É desse que a Vossa Senhoria quer abordar sobre o Não, assunto? você tá falando do movimento de Feliciano Machado Braga, não? Isso. Não, eu estou me referindo no início de 1821, se não me falha a memória. Tá, certo. Então, nós temos aí pessoas que foram até a sede, né, do estado de Goiás, né, a capital do estado de Goiás, Goiás com Z nesse período ainda, né, Y e Z, para tentar fazer um movimento reivindicando, né, a criação do estado, né, da região do Tocantins, né, da comarca do norte, né. Só que, óbvio, não deu muito certo, né. Você ir para dentro da cidade, pedir para que o governador aceite isso e não teve adesão popular, né? Você tá se referindo a isso, não? Exatamente. Certo. Essa adesão não popular fez com que depois, né, o Teutônio Segurado, muito esperto, né, reuniu as lideranças na cidade de Cavalcante e aí conseguiram, a partir dali, articular diretamente, não com o governador de Goiás, na verdade, né, da província de Goiás, ele vai articular direto com Dom João VI. Aí a ordem veio de cima
foi meio diferente, né? Aí o Dom João fala para Dom Pedro e quem assina o documento é o Dom Pedro ainda, né? Nem é o Dom João que assina. Mas esse movimento de tentativa de lá, eu, sinceramente, João, se caísse numa prova, eu tentaria anulá-lo. Porque eu não considero ele como sendo o primeiro marco. Né? Porque ele foi, vamos dizer assim, tão pífio, né? Que é a mesma coisa de um protesto de duas pessoas, né? Não pode dizer que seria algo suficiente para fazer a marca, mas graças a ele a articulação depois em Cavalcante. Eu consideraria a articulação em Cavalcante de 1821 mais importante até do que esse feito em Goiás. Um mês depois, né? Salvo engano, agora não estou mais com as datas na cabeça, mas salvo engano, acho que foi em agosto num, em setembro no outro, um mês depois a diferença entre o que aconteceu na cidade de Goiás, né, que na época chamava Vila Boa, para o que ocorre em Cavalcante. Né? Quando o Tocantins, ou melhor, quando a comarca do Norte veio a ser criada em 1809, qual foi a capital provisória? Provisória foi a cidade que hoje é Natividade, né? Foi provisória porque é onde deveria ser fundado. Primeiro, a distância era muito longe das regiões de Minas, né? De onde estavam as principais minas, que é a região mais sul, né? Que é Natividade, que é a sua grande cidade, né? Monte do Carmo, né? A gigantesca, e graças a ela Porto surge, né? Não é o inverso, né? Porto faz caso de Monte do Carmo, né? Então os portuenses têm que agradecer eternamente a Monte do Carmo. Sem ela não existiria Porto, né? Constantemente, quando eu vou em Porto, as pessoas agradecem. Obrigado a vocês, carmelitanos, por nós existirmos. Eu, não, fica tranquilo, nós entendemos e não precisa agradecer. Somos bondosos assim por natureza. Então, né, essa questão aí sobre toda essa criação de 1809, né, envolve outras questões por trás também, né? Aí a gente teria que voltar um pouquinho de história do Brasil, falar sobre descidas, entradas, né, e missões, para entender a diferença entre cada um de bandeiras, né? Para entender desde quando esse pessoal foi aí, entender por que cidades foram fundadas pela questão do Rio do Ouro, tudo mais, mas enfim. A capital que foi feita no Alvará, 18 de março de 1809, era para ser na confluência de dois rios. Aí vou deixar meu geógrafo falar onde é que é esses dois rios aí. Depois você terminar de comer, é claro. Bom, a escolha inicial era para ser na confluência de dois rios, e muita gente, isso já foi abordado em prova, muita gente marcando como se fosse no encontro dos rios Tocantins e Araguaia. Mas na realidade era no encontro dos rios Tocantins e Itacaiunas. O rio Itacaiunas fica onde hoje é o estado do Pará e se encontra com o rio Tocantins na região onde fica a cidade de Marabá. Lá, inicialmente, era para ser construída a capital da comarca do Norte. A RNC 2021, que eu não sei quem é a pessoa, ela pergunta assim, não foi Miracema a primeira capital? Só um detalhe, tá? Em relação às capitais, nós temos dois momentos históricos aí. Um deles foi a criação da comarca do Norte, que escolheu Natividade para ser a capital provisoriamente. Um outro, isso em 1809. Outro foi a criação do Tocantins, não comarca do Norte de Goiás, e sim criação do Tocantins em 1988, onde em 1989, estabelece Miracema como a capital provisória do Tocantins. Nós falamos de Natividade, capital provisória da comarca do Norte, denominada comarca de São João das Duas Barras, certo? E Miracema, capital do Tocantins, já criado o estado do Tocantins em 1989. Aí nós ainda temos que lembrar uma outra coisa que pode ajudar o aluno também quando ele estiver lendo o escopo do texto, né? Que há uma diferença básica entre província e estado. Se tiver escrita a palavra província, é o Brasil ainda imperial, antes do Brasil proclamar república. Então, se ele ler isso, já pode ir direto. Capital provisória da província de Goiás, se tiver isso aí, ele pode marcar tranquilamente na atividade. Agora, se tiver escrito estado, aí ele tem que correr e marcar Miracema. Isso aí já dá uma coisa bem fácil para ele poder olhar também, né? Essas duas palavrinhas, isso são gatilhos, né, para que ele possa entender mais fácil isso. É isso aí. Depois de Natividade, qual foi a capital da comarca do Norte? São João
da Palma. Vila de São João da Palma, atual município de O mesmo. Paraná. Paraná. Hoje é Vejam vocês que Natividade foi escolhida como capital provisória da comarca do Norte, enquanto liberou-se um tempo para que iniciasse a construção daquela que, teoricamente, seria a capital definitiva, Vila de São João da Palma, hoje chamado Paraná. Já na criação do estado de Tocantins, Miracema foi a capital provisória, enquanto que construiria a capital, aquela que seria a capital definitiva, Palmas. Olha a diferença. Aqui nesse primeiro dedo aqui, ó. Nesse dedo aqui eu tenho Natividade, comarca do Norte, certo? Nesse aqui eu tenho Miracema, estado de Tocantins. De Natividade mudou-se para a Vila de São João da Palma. De Miracema mudou-se para Palmas. De onde veio o nome de Palmas? O nome de Palmas é em alusão àquela que foi construída para ser a capital da comarca do Norte, a Vila de São João da Palma. Desse Palmas surgiu Palmas. Outra coisa interessante também a acrescentar é que a Vila de São João da Palma, para você saber o nome atual hoje, também é no encontro de dois rios, né? O rio Palma com o rio Paraná, né? Então, quando você lembrar dos rios também, você lembra qual foi o nome, o primeiro nome, o topônimo, e lembra também qual é o atual nome, né? Esse Júnior aí gosta do amendoim, viu? Tá doido! É amendoim, Júnior, que você tá comendo? Se for amendoim, o povo já vai pensar, hoje tem. Conta pra nós o que seria aí, Júnior. Conta o segredo que é. Posso não, porque minha esposa está assistindo. Então, Daqui a pouco ela abre a porta aqui e fala assim, Júnior, tá comendo de novo? Então, aí essa questão dos rios aí é muito interessante também falar, porque dá muita questão de prova, né? Já vi bastante questão de concurso público sobre esses impostos de rios, sobre a questão e o porquê da utilização de rios, né? Nesse período, o sistema de irrigação, sistema de saneamento básico não era tão bom, então toda e qualquer cidade era fundada próximo de rios, né? Porque o básico para se viver é ter terra e água, né? Se não tiver água, fica meio difícil de poder sobreviver em qualquer canto, né? Então, quando você pega ao encontro esses dois, é uma região maior de água, fica mais fácil ainda para poder fundar essas questões. Sem falar que todo o ouro do século XIX do Brasil era feito através da exploração das margens do rio, né? Que esse ouro é chamado de ouro de aluvião, né? Ouro de leito de rio, né? Então tinha que fazer todo aquele esquema para poder passar a bateia, usar o mercúrio para poder achar, mas eles usavam o cascalho, né, do fundo do rio, ou então próximo das margens, para poder pegar esse próprio ouro. Certo? eu me recordo que quando eu era criança, há pouco tempo atrás, em Monte do Carmo, não tinha asfalto, né, porque nós queríamos uma vida mais próxima à natureza. E na ausência de pavimentação asfáltica, depois da chuva, criava aquela grotinha, a água correndo pelas ruas, né? Ficava aquela grotinha, e naquela grotinha a gente, quando criança, catava pó de ouro. Isso era muito comum em Monte do Carmo, exatamente desse ouro de aluvião, é aquele ouro mais que aflora a superfície, né? E muito encontrado junto aos rios. Mas também em Monte do Carmo eu me recordo bem disso. Vai falar assim, professor, então lá o povo ganhava muito ouro, né? Encontrava ouro fácil. Não, gente, pozinho de ouro era quase nada. Você encontrava faísquinha. Não vem achar que estava rico com aquilo, porque está longe disso. Ninguém acha a barra de ouro, né? Acha-se pepitas, acha-se pó, e a partir de muita mineração disso é que se forma a barra de ouro. Tem que pagar o quinto da época, tinha que ir para casa de fundição, tinha todo um processo para se tornar a barra, receber os selos, né, de toda essa questão, o selo da casa que estava quintado, para evitar o contrabando, tinha que dar estrada real, né, a importância, por exemplo, da criação de Porto Nacional, porque aí era através, né, o transporte era fluvial, então todas essas questões eram feitas nesse período. Mas é isso, Junão, eu vou tomar um banho, que até agora eu cheguei da academia, nem isso eu fiz, eu só entrei para prestigiar um pouco meu amigo, falar que tô com saudade de você e de todos aí do Brasil. Um abraço para todo mundo. Fica com Deus. Nilo, brigadão pela presença, viu? Muito sucesso para ti aí nessa nova caminhada. Parabéns e muito obrigado por comparecer aqui e dar um show um pouquinho para a gente do conhecimento que você tem.
Que isso. E obrigado aí pelo livro, viu? Os alunos agradecem a sua apostila que está sendo disponibilizada aí a rodo gratuitamente. Vou ver se eu paro aí, dou uma atualizada nas questões também. E te mando de novo aí. Beleza? Valeu. Com Deus, abraço. Obrigado, abraço e com Deus. Pessoal, continuando então. Obrigado novamente, professor Nilo, aí pela presença. Show demais. Agora vou fazer um breve histórico do que o Nilo passou aqui para a gente, do que resultou na criação do que hoje nós chamamos Tocantins. Só para vocês relembrarem. Um dos primeiros passos foi exatamente a criação da Comarca do Norte, através de Joaquim Teutônio Segurado, certo? Meu amigo professor Raulson, boa noite. Em 1809, 18 de março de 1809, Teutônio Segurado consegue, através da Dom João VI, né, que assina o alvará de criação da Comarca do Norte, por intermédio de Teutônio Segurado, a província de Goiás divide em duas comarcas, Comarca do Sul e Comarca do Norte. Essa Comarca do Norte, uma vez criada, estabelece a cidade de Natividade, que era a mais importante cidade à época do ciclo da mineração. O ciclo da mineração foi no século anterior ao século XIX, 1809 a século XIX. A mineração do ouro se deu do início da década de 20 do século XVIII, por volta de 1724, 1725, até 1775. Foi aproximadamente 50 anos, onde ocorreu o início, o auge e a decadência da mineração. Isso no século XVIII, certo? E já pós-decadência da mineração, que cria-se a Comarca do Norte em 1809. Criou-se a Comarca do Norte, Natividade passa a ser a capital provisória, enquanto se constrói a Vila de São João da Palma, hoje município de Paranã, para ser a capital da Comarca do Norte. É claro, permanecendo pouquíssimo tempo esse início de processo de divisão de Goiás em duas comarcas, né, da província de Goiás em duas comarcas. Nós tivemos aí aproximadamente 15 anos e a província de Goiás volta a ser uma só. A Comarca do Norte deixa de existir e Goiás volta a ser uma só, e a luta pela criação do que hoje é o estado do Tocantins vem desde então. O início do processo de emancipação se deu com a Comarca do Norte. Voltou a pertencer a Goiás, mas a população nortense ainda continuou nessa luta ao longo dos séculos, conquistando definitivamente a criação do Tocantins apenas na Constituição de 1988. O Nilo havia comentado, cortou o cabelo, cortei a cabeça, até diminuiu de tamanho. Boa noite, Helena. O que nós temos? O Nilo havia comentado em relação a um manifesto de 1956, do Dr. Feliciano Machado Braga, que já assinava documentos com o nome do estado do Tocantins, o que, é claro, afrontava o Judiciário Nacional, porque o Tocantins não existia. Lísias Rodrigues também colaborou com esse processo que resultou na criação do Tocantins. Nós tivemos inúmeras pessoas ao longo da história, pessoas mais conhecidas ou menos conhecidas. No início da década de 60, nós tivemos a CENOG. O que foi a CENOG, professor? Porto Nacional foi o principal centro da CENOG. Casa do Estudante do Norte Goiano. Era uma casa de estudante, professor? Não, a CENOG não era necessariamente uma casa de estudante dormir. Não era isso. CENOG era um centro de debate, de conscientização política pró-criação do que hoje nós chamamos o estado do Tocantins. Professor, isso ocorreu em Porto Nacional. Sim, Porto Nacional foi um dos principais centros da CENOG, mas essa luta ocorreu em todo o norte goiano, inclusive dentro da capital de Goiás, na cidade de Goiânia, certo? Porque no início da década de 60 já era Goiânia a capital do estado de Goiás. Professor, você quer dizer então que nós temos duas siglas que são abordadas em prova. Uma é CENOG e a outra é CONORTE. Exatamente. A CENOG é do início da década de 60. Conscientização política pró-criação do Tocantins. E a CONORTE é do início da década de 80. Comissão de Estudos de Viabilidade do Norte Goiano. CONORTE, Comissão do Norte Goiano. Era uma comissão criada para demonstrar os estudos de viabilidade econômica para a criação do Tocantins. Porque na década de 80 nós já tínhamos projetos ali de lei ou emendas à Constituição visando criar o que hoje nós temos como Estado do Tocantins. Ou seja, essa comissão foi criada na década de 80, na década que o Tocantins veio a ser criado. Ok? Professor,
Tá, Siqueira Campos. Siqueira Campos, de onde surgiu? Ó, José Wilson Siqueira Campos, ele veio do estado do Ceará, entrou para a política em Colinas de Goiás, hoje chamada Colinas do Tocantins. Ainda na década de 60, Siqueira Campos já estava fazendo movimentos políticos lá em Colinas, acabou se tornando deputado federal pelo norte goiano, certo? E promoveu uma luta junto com outros, o que resultou na criação do nosso estado. Professor, podemos afirmar que a criação do Tocantins, houveram duas tentativas de criação do nosso estado, e as duas tentativas foram frustradas pelo então presidente da República, José Sarney. Sim, apenas na terceira tentativa que o Tocantins veio de fato a ser criado, com certeza. Nessa terceira tentativa, a partir de uma emenda de José Wilson Siqueira Campos. Lembrando que nós já tínhamos um movimento popular com mais de 80 mil assinaturas da população, principalmente do norte de Goiás, querendo que promovesse a criação do Tocantins. Nós já tínhamos muitas pessoas que estavam envolvidas nesse processo, certo? E é claro que, finalmente, em 5 de outubro de 88, ocorre a criação do nosso estado. Professor, quando ocorreu a criação do Tocantins, em 5 de outubro de 88, foi apenas o Tocantins que foi criado? Foi o único estado criado? Ou teve mais algum estado criado na Constituição de 88? Algum de vocês sabe me responder? Foi só o Tocantins ou teve mais algum estado? Lembrando a vocês que toda terça-feira, às 22 horas, nós temos live ao vivo aqui pelo Instagram. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga e marque mais 2 coleguinhas para seguir também, indicando a eles para seguir as nossas lives. Lives estas que ajudam vocês para ter conhecimento sobre o estado que vivem, para ter conhecimento para provas de vestibulares e, é claro, também para provas de concurso, tá? Acre, Alagoas, Amapá e Roraima. Pronto, João Filho acertou em cheio. Estado do Amapá e estado de Roraima. Professor, foram 13 estados, não foi apenas o Tocantins. Ué, professor, mas por que a gente fala então que o Tocantins é o mais novo estado da federação? Não, porque nós vivemos aqui. Lá no Amapá eles dizem que é o Amapá, lá em Roraima dizem que é o Roraima. Professor, mas Roraima e Amapá já existiam. Meninos, não. Na realidade existia como o norte de Goiás existia, mas não era estado. Estado de Roraima e estado do Amapá, eles eram territórios federais. Existia o território federal de Roraima, existia o território federal do Amapá. Só foram convertidos ou transformados em estado na Constituição de 88. Existia o norte de Goiás, que foi transformado em estado a partir da divisão do estado de Goiás. Então, eu posso afirmar, professor, que o único que foi criado, o único estado criado a partir da divisão de outro estado, na Constituição de 88, foi o Tocantins. Foi. Mas foi o único estado criado em 88? Não. Roraima e Amapá deixaram de ser territórios federais e passaram a ser estados. Então, 13 estados surgiram na Constituição de 88. Boa noite, Eunice Jorge. Ok? Professor, tá. E quem foi o primeiro governador do Tocantins? José Wilson Siqueira Campos. Professor, José Wilson Siqueira Campos, ele foi o primeiro governador, mas ele foi eleito ou ele foi indicado? Ele foi eleito governador. Mas ele foi eleito quando? 40 dias, aproximadamente 40 dias após a criação do Tocantins, ocorreram as primeiras eleições promovidas pelo TRE de Goiás. Essas eleições ocorreram no dia 15 de novembro de 1988. Certo? Onde José Wilson Siqueira Campos foi eleito. Eleição esta promovida pelo TRE de Goiás, onde Siqueira Campos foi eleito governador, onde nós tivemos a eleição também dos 3 senadores, eleição do vice-governador, dos deputados federais e deputados estaduais. E todos tomaram posse apenas em 1º de janeiro de 1989, data em que ocorre a instalação do Tocantins. Professor, Siqueira foi eleito ou indicado? Foi eleito. Cargo eletivo, você é eleito. Não existe indicação para cargo eletivo. Ok? Professor, tá, Siqueira Campos foi eleito, mas eu já ouvi dizer que ele permaneceu governador por apenas 2 anos. Confere. Meninos, ele permaneceu, sim, governador por aproximadamente 2 anos. Por quê? Porque quando foi criado o estado do Tocantins, estávamos na metade do mandato de governadores de estado. Então, ele permanece apenas no tempo restante de aproximadamente 2 anos. Professor, Siqueira Campos permaneceu, então, de 1º de janeiro de 89 até 1º de janeiro de
90? Não, naquela época se dava em 15 de março. Então, de 1º de janeiro de 89 até 15 de março de 90, foi quando ocorreu a transferência do governo do estado de Siqueira Campos para o então governador Moisés Nogueira Avelino. Ok? Professor, depois de Avelino, quem foi governador? Siqueira. Depois, Siqueira de novo. Professor, Siqueira foi governador durante quantos mandatos? 4 mandatos. Ele foi governador do Tocantins por 4 mandatos. Eu lembro bem um trecho de uma música de campanha do Siqueira Campos que fala assim: Siqueira, 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 Siqueira. Que na realidade, se você lembrar disso, você já lembra dos 4 mandatos que ele foi governador, certo? 4 mandatos governador do Tocantins. Professor, tá. Então eu já entendi que a luta pela criação do Tocantins é uma luta secular, que ela se iniciou através de Joaquim Teutônio Segurado, com a criação da Comarca do Norte, que ali foi um dos primeiros passos na luta pelo que resultou em 1988, na criação do nosso Estado. Sim, que a luta não é de um homem, mas de um povo, exatamente. Que a criação do Tocantins não se deu por causa de uma pessoa, não, foi por causa de todos os deputados constituintes que votaram pela criação do nosso Estado, mas cuja emenda à Constituição foi apresentada por então José Wilson, pelo então deputado federal José Wilson Siqueira Campos. Perfeitamente. Tranquilo isso aí? Compreender um pouco mais da história do Tocantins, das datas, da importância dessas datas. Professor Paulo Betucho, boa noite, Mago Betucho, seja bem-vindo. Professor, vamos só relembrar aí, aproveitando o momento. Siqueira Campos foi o primeiro governador, depois dele foi Moisés Avelino, depois de Avelino foi Siqueira, depois Siqueira afastou 6 meses antes da eleição, em abril, e assumiu o seu vice-governador, Raimundo Nonato Pires dos Santos, popularmente chamado de Raimundo Boi, e Siqueira foi tentar a reeleição e foi reeleito governador. Depois de Siqueira veio Marcelo de Carvalho Miranda. Marcelo foi reeleito governador, 2 mandatos consecutivos ali, certo? Então nós temos aí uma trajetória política resultando nesse grupo. Depois de Marcelo Miranda, no segundo mandato de Marcelo, em setembro de 2009, Marcelo Miranda foi cassado. E uma vez cassado, juntamente com o vice, à época, foi cassado junto com o governador, quem assumiu foi o presidente da Assembleia, que por eleição indireta permaneceu no governo do estado por aproximadamente 1 ano e 3 meses, que foi Carlos Henrique Amorim, vulgarmente chamado Carlos Gaguinho, ou vulgo Carlos Gaguinho, né? Gaguinho permaneceu no mandato por aproximadamente 1 ano e 3 meses, disputa em 2010, em outubro de 2010, a eleição com Siqueira Campos. E Siqueira Campos vence Gaguinho, se tornando novamente governador do estado. Professor, então Siqueira toma posse em 1º de janeiro de 2011, 12, 13, 14, e ele afasta novamente em 2014 para assumir o vice. Não, o vice afastou na quinta-feira, Siqueira afastou na sexta-feira, na primeira sexta-feira de abril, certo? Como não tinha mais vice que tinha afastado, era o João Oliveira, então quem assume? Presidente da Assembleia, Sandoval Cardoso. Sandoval Cardoso assume, disputa a eleição com Marcelo Miranda, e Marcelo Miranda vence Sandoval Cardoso. Professor, Marcelo então se torna governador de novo. E, é claro, Marcelo Miranda foi cassado no último ano de seu mandato, no primeiro semestre. Quem assume então? Foi cassado Marcelo Miranda e a sua vice, Cláudia Leles. Quem assume é o então presidente da Assembleia, Mauro Carlesse. Mauro Carlesse assume e vai para a eleição direta, tá? No primeiro semestre, faltando mais de 6 meses para término de mandato. A legislação já havia mudado, faltando mais de 6 meses para o término do mandato, a eleição passou a ser direta. Então, Mauro Carlesse disputa a eleição direta, ganha a eleição e se torna governador do Tocantins até o término daquele ano. Só que, no segundo semestre, ele disputa novamente a eleição para um mandato de 4 anos e ganha a eleição, certo? Se tornando governador do Tocantins desde então até o presente momento. Ok? Ficou meio corrido aí, parece que a gente tem que anotar no papelzinho aqui a sequência dos governadores para não se perder. Fica tranquilo. Tá vendo o número do telefone que está aí embaixo? Ó, apostilas grátis, 84857576. É só mandar um WhatsApp para mim, que eu mando a apostila e nela consta essa sequência dos governadores e o período por ano de cada um deles, dos seus vices e assim por diante.
É claro que, se você não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga no meu Instagram agora. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos a live ao vivo aqui com vocês. Toda terça-feira, às 22 horas, live ao vivo. Wilson Moreira, aprendendo mais um pouco com as suas aulas, obrigado. Eu que agradeço, Wilson, por sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Meninos, mandou um zap, está seguindo no Instagram, marca mais 2 colegas, por favor. Marca mais 2 colegas falando, fulano ou fulana, segue esse professor aqui, porque toda terça-feira tem live ao vivo sobre a geografia e história do Tocantins e vai ajudar no futuro. Pode ter certeza que vai ajudar. Ó, professor, sabe falar algo a respeito do certame da Polícia Civil? Olha, o governador anunciou ainda, se eu não me engano, em março, abril desse ano, que haveria concurso da Polícia Civil. Foi anunciado, mas não lançou edital ainda. Vai ter, toda semana tem apostila nova? Não, toda semana não tem apostila nova, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai atualizando alguns detalhes na apostila, tá? Hoje cheguei tarde, oh meu Deus, uma pena, viu, Deise? Neilton Almeida, obrigado, Neilton. Obrigado, Camila Xavier, seja bem-vinda. Meninos, Polícia Civil, o governador anunciou, não saiu o edital ainda, mas está previsto. Polícia Penal tem que sair, porque tem pessoas que estão exercendo a função de policiais penais e a legislação não permite, existe já digamos que, denúncias junto ao Ministério Público para constatar isso e fazer a cobrança do concurso. Concurso da Guarda Metropolitana, desde 2019, a Prefeitura de Palmas anunciou, disse que, inclusive, a banca já tinha sido contratada, então existe uma previsão desse concurso. A Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, o presidente da Assembleia já por algumas vezes afirmou ao vivo pela TV Assembleia que haveria o concurso da Assembleia do Estado, certo? Então, nós temos alguns concursos aí previstos. Para você passar, tem que estudar, não pode esperar sair edital. Concurso de Educação do Estado. Amanhã, inclusive, eu tenho uma reunião com o promotor do Ministério Público, falando aí da concurso de educação. Sim, vai ter o concurso. A minha expectativa é de que ele acontecesse ainda esse semestre, tá? É isso que eu estou indo no Ministério Público para cobrar a efetivação do concurso ainda esse semestre, para que tomem posse já no início do próximo ano letivo. Se nós vamos conseguir fazer esse concurso para ser realizado esse semestre, ou apenas o edital sendo lançado esse semestre, eu não sei. Porque estou com 2 agendas no Ministério Público, com 2 promotores de varas diferentes ali, para discutir sobre esse assunto e fazer a devida cobrança. Mas que já foi sentado com a Secretaria da Educação e já foi acordada a realização do concurso, isso já foi acordado. A data exata para a realização, que eu acho que ainda não foi definida, tá bom? Então, marca os professores que vocês sabem que, ou aqueles que vão fazer o concurso da SEDUC, pode marcar, porque esse concurso vai sair dentro em breve. Já tem que estar estudando para já, para ontem. Civil também. Show de bola. Meninos, ó, Ibragine Nazaré vai instalar a Guarda Municipal, viu? Concurso para a Guarda Municipal Ibragine Nazaré. Se liga. Lembrando a vocês ainda, vou dar um recadinho aqui no término da nossa aula. Coloca uma coisa na sua cabeça. Fala, Cleiton. Coloca uma coisa na cabecinha de cada um de vocês, tá? Sua vida vai mudar. Sua vida já começou a mudar. Você está aqui assistindo a live agora. Nós já temos aí 23 horas em pleno feriado e você está aqui assistindo a live. É aí que começou a sua mudança de vida. Professor, você quer dizer o que com mudança de vida? Eu estou afirmando a você que a sua vida vai mudar porque você decidiu isso. Porque você começou a estudar, porque você sabe que através da educação você vai ter liberdade. Sua vida vai mudar, você não vai precisar de contrato. De se humilhar atrás de político para ver, pelo amor de Deus, me arruma um contrato no Estado para ficar 3, 4, 5 meses sem receber. Tá entendendo? Essa humilhação ninguém merece. Viver de contrato, essa acomodação ninguém merece. Então estuda para que o seu concurso seja efetivado, para que você tome posse em breve. Creia que vai acontecer. Professor, isso está longe de mim? Não, está mais perto do que você imagina. Você só precisa estudar sem esperar edital. As pessoas que falam assim, meu Deus, você está estudando, nem edital tem. Rapaz, esquece, sai de perto dessas pessoas e se una a pessoas que têm vibrações positivas e te jogam para frente. Fala assim, cara, que bacana que você está estudando. Olha, muito bom, vai dar certo, continua, se mantenha firme, porque vai dar certo. Volto a afirmar, como afirma todos. Lá em casa, ou aqui em casa, quando estávamos aí namorando com meus pais, nós somos 7 irmãos, 7.
Os 7 saídos lá de Monte do Carmo, nascidos em Porto por falta de médico em Monte do Carmo, exceto meu irmão mais velho que nasceu em Paraíso, que meus avós maternos moravam em Paraíso. De 7, os 7 saíram de Monte do Carmo, foram para a periferia de Porto Nacional, da periferia de Porto Nacional, 7 se formaram em universidades federais. Entre o FG, o NB e o FT, os 7 universidades federais. Sabe o que aconteceu? Nossa vida mudou. Não somente fizemos em federais, fizemos curso superior, que meus pais não tinham. Meu pai faleceu há 3 anos aproximadamente, sem ter tido uma formação superior. Minha mãe foi se formar quando a gente já estava grande, certo? E dos 7, 6 são concursados. A nossa vida mudou. Mudou completamente. Muda, sabe quando? Quando você fala assim, eu posso fazer um consignado a taxas menores, eu posso fazer um financiamento para aquisição de casa própria, eu posso fazer um financiamento para um carro, eu posso comprar qualquer coisa parcelada, porque eu sei que eu não vou ser demitido da noite para o dia. Seja uma bicicleta, seja uma geladeira. Eu não vou ser demitido, eu não sou contratado, eu sou concursado. Então, mentaliza, porque vai dar certo, vai acontecer. Faça isso não somente por ti, mas pelos seus filhos. Se já existem ou se ainda vão existir, eles merecem ter uma vida melhor. Faça por eles, não somente por ti. Quando você pensa em fazer por eles, você pode ter certeza que seu ânimo, sua força de vontade vai além. Meninos, muito, muito obrigado. Professor, meu contrato venceu, fiquei há 2 anos e minha qualificação profissional não significou nada para renovar. Perguntar quem é o meu vereador. Está entendendo, Deise? É exatamente essa humilhação aí que eu não quero que nenhum de vocês passem. É por isso que eu luto e cobro intensamente concurso público, inclusive junto ao Ministério Público, para que seja ativo nessa cobrança. Para que nós possamos ter pessoas qualificadas, capacitadas e que entrem por seu mérito e não porque tem indicação de alguém. Beijo no coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima live ao vivo. Lembrando que na terça-feira da semana que vem é feriado de novo. Ainda não defini se nós seremos live naquele feriado. Neste eu fiz questão que tivesse, porque esse feriado é da criação do Tocantins. Então queria falar um pouco sobre a criação do nosso estado, tá? Mas no decorrer da semana iremos anunciar se teremos ou não na próxima terça-feira. Beijos, obrigado, fiquem com Deus. Segue no Instagram e marca os colegas também, os professores ou os concurseiros, para que nos sigam por aqui também. Ok? Tchau, meninos. Muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Otávio André, obrigado. Camila Xavier, obrigado. Daniela Nogueira, Euni Jorge, obrigado. Deise, muito obrigado, viu, pelo seu comentário, inclusive, para ser um incentivo para os demais que estão aqui nos assistindo. Adelita Ribeiro, Cleiton, boa noite. Bruna Sóstenes, boa noite. Márcia, boa noite. Wilson Moreira, até a próxima. Nilde Magalhães, eu que agradeço. Camila Barbosa, boa noite. Janailson, boa noite, meu amigo Janailson. Rosana de Souza, boa noite. Meu amigo professor Raulson, boa noite. Maria Oliveira Negre, olha aí, família Negre, minha parente, boa noite. Soliane, boa noite. Brenda Mesquita, Achileuda, boa noite. Fred Anders, boa noite. Bonfingóis, RNC, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Vou desativando aqui. E, novamente, meu amigo Nilo, muito obrigado pela presença, viu? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.